Ok, vamos então começar a aula sobre a sétima aula, se não me engano, de lógica computacional, que vai ser sobre métodos de inferência. Ou seja, nós na última aula vimos formas de converter fórmulas em fórmulas mais simples, mas isso eram métodos, digamos, de equivalência que usavam álgebra de Boole. O que vamos estar interessados desta vez é saber como é que nós, a partir de certas fórmulas, conseguimos inferir outras fórmulas, por conseguinte, não será tanto equivalência, mas será só implicação num só sentido. Bom, eu vou pôr aqui, pôr os slides, okay, que vamos dar hoje. Okay, penso que estão a ver. Estão a ver os slides, então? Sim. Ok, por isso, então, hoje, como eu vos disse, vamos usar métodos de inferência. Vamos ver um argumento justifica-se através de vários passos de inferência, normalmente não é apenas num só, e vamos ver dois casos particulares de raciocínio, por isso cada passo de inferência corresponde a um pedaço de raciocínio, e vamos ver dois tipos de raciocínio em particular interessantes, que vamos usar depois nos sistemas formais, que são o raciocínio por casos e o raciocínio por absurdo. O do absurdo vocês já conhecem, com certeza. O raciocínio por casos talvez não sejam, quer dizer, já o conhecem, mas já utilizam, mas eventualmente não o conhecem tão formalmente. Ok? Por isso, a nossa ideia o que se pretende é partir de premissas constituídas por posições arbitrariamente complexas, por isso não têm que ser simplificadas por uma álgebra de Boole, eventualmente poderão ser, e a partir dessas premissas permitir inferir conclusões a partir da análise da forma dessas premissas, ok? Por isso, só vamos usar a estrutura das premissas e não vamos ver o seu conteúdo, ou seja, não vamos saber o que é que cada predicado quer dizer, apenas que existe ou não existe um determinado predicado. Por conseguinte, estas inferências podem ser arbitrariamente complexas e, por isso, devem usar-se passos de inferência para que inferências complexas sejam decompostas em passos simples que se consigam perceber e seguir. Em particular, os passos têm que ser simples, não é? A ideia é simplificar, é fazer uma inferência arbitrariamente complexa através de passos simples, mas é preciso que os passos sejam válidos. Isto é, se nós queremos que a conclusão seja uma consequência, seja sempre verdadeira, quando as premissas o forem, então temos que garantir que cada passo de inferência também tenha que garantir essa propriedade, ou seja, se as premissas, se as fórmulas usadas na inferência forem verdadeiras, então a conclusão, por isso essa inferência também terá que ser verdadeira. Em princípio, num passo, nós devemos usar um número reduzido de proposições, não queremos juntar tudo ao molho, porque isso tornaria os passos complicados. Em particular, no nosso caso, como iremos ver, não vamos usar mais do que duas proposições em cada passo. E, como eu vos disse, só se deve usar a estrutura das fórmulas, por isso a forma das fórmulas, e por conseguinte, para definir um sistema formal, vamos nos preocupar fundamentalmente com a forma das fórmulas, ou seja, a sua estrutura, não querendo saber o que é que se passa, digamos, em no significado, digamos, de cada predicado. Okay? E, em particular, a forma, a estrutura das proposições, se nós sabemos que existe uma conjunção, se uma proposição for uma conjunção de disjunções, apenas numa primeira fase, a forma que nós utilizaremos, ou que nós utilizaremos, é a parte da conjunção, independentemente depois de tratar as disjunções, digamos, separadamente. Ok? Vamos ver, então, alguns métodos de inferência que nós utilizamos no dia-a-dia e que vão ser a base depois da definição do sistema formal de dedução natural. Okay. O primeiro passo tem a ver com as conjunções. Como é que nós tratamos conjunções? Bom, damos aqui dois tipos. Estas, digamos, são as inferências mais óbvias. Se duas proposições forem verdadeiras, então a sua conjunção também é. Okay? Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então A e B também é verdadeiro. Por outro lado, por isso, se eu considerar que a Maria é alta e que o João é baixo, então, se isto forem premissas, então eu posso tirar como conclusão
que a Maria é alta e o João é baixo. No caso da conjunção, ainda temos a inversa também positiva, ou seja, se a conjunção for verdadeira, para a conjunção ser verdadeira, ambas as premissas têm que ser verdadeiras. Ambas as componentes, os conjuntos têm que ser positivos. E por isso nós podemos usar esta inferência que se a Maria é alta e o João é baixo, então podemos concluir quer que a Maria é alta, quer que o João é baixo. Okay? Por isso, este tipo de raciocínio, este que usa duas fórmulas para obter uma forma mais complicada, este que utiliza uma conjunção para obter duas fórmulas mais simples, ambos estes raciocínios são obviamente válidos. A disjunção é mais interessante. Okay? Porquê? Porque, claramente, se uma proposição é verdadeira, uma disjunção é verdadeira, se uma proposição é verdadeira, desculpem, a disjunção dela com outra também é. Ou seja, verdade ou qualquer coisa continua a ser verdade. Por isso, se eu disser que a Maria é alta e o João é baixo, nós podemos concluir que a Maria é alta ou o João é baixo, ok? Aliás, neste caso não é o caso mais óbvio, mas podemos dizer que a Maria é alta ou o João ou o Zé é baixo. Mesmo sem saber o que é que se passa com o Zé, nós podemos concluir que a Maria era alta ou o Zé era baixo. A inversa já não é verdadeira. Ou seja, se nós tivermos uma disjunção verdadeira, não temos a garantia que cada um dos disjuntos seja verdadeiro. Por isso, se a Maria é alta ou o João é baixo, não podemos concluir que a Maria é alta, pode ser que seja o João que é baixo, e também não podemos concluir que o João é baixo, porque esta forma pode ser verdadeira se a Maria for alta. E por conseguinte, no caso da disjunção, temos aqui uma situação mais complicada, que é como é que nós tratamos as disjunções. Okay? E a maneira de tratar essas disjunções vai ser através de uma regra, ok? Aliás, antes disso, a primeira parte da composição da disjunção é obviamente válida, mas aparentemente é uma coisa um bocado inútil, ok? Se eu disser que a Maria é alta, o que é que me interessa dizer que a Maria é alta ou outra coisa qualquer? Toda a informação que eu tinha já cá estava. Por isso, como iremos ver, esta aparente inutilidade de transformar uma fórmula simples numa disjunção poderá ter interesse do ponto de vista formal, embora nós no dia-a-dia não trabalhemos exatamente dessa maneira. Mas é fácil perceber porque é que ela vai ser útil. E por isso a sua utilidade só será vista quando virmos o resto das regras de inferência que estamos a tratar. Por outro lado, não podemos fazer grandes coisas não podemos fazer grandes inferências através de disjunções, porque como não sabemos se é uma coisa ou se é outra, o que é que nós podemos tirar dali? Okay? E, no entanto, existem regras ou existem situações em que nós podemos, de facto, tirar partido de uma proposição disjuntiva, mesmo sem saber qual dos disjuntos é verdadeiro. Vou dar aqui um exemplo. Okay? Existe, não sei se conhecem este exemplo, mas existe um número racional que se pode escrever na forma de uma potência, R igual a A elevado a B, em que quer a base A, quer o expoente B, são números irracionais. Isto parece um bocado esquisito, não é? Como é que um número racional pode ser a potência de dois números irracionais? Imaginem, por exemplo, E elevado a π. E elevado a π será que é um número racional? Para um número racional é um número que se pode pôr na forma de razão de dois inteiros. Okay? Por isso, A e B, se forem irracionais, é um bocado estranho imaginar como é que dois números irracionais, um elevado ao outro, vai dar um número racional. E, no entanto, pode-se provar isso. Ok? E vamos ver como é que nós podemos provar isso. Ok? Por isso, o número racional, como eu vos disse, é possível colocar na forma m sobre n, em que m e n são números inteiros. Enfim. E, por conseguinte, se nem a base, nem os expoentes se podem pôr na forma de uma fração, ok? O que é que nós podemos dizer do número em que temos um irracional elevado a outro irracional? Parece um bocado estranho, ok? E, no entanto, existe um número. Existe esse número com certeza. E mais, a forma, normalmente quando nós queremos dizer que existe qualquer coisa, a maneira mais simples é dizer que coisa é essa, ok? Neste caso,
nós vamos conseguir provar que existe uma coisa, um número, o tal número racional que é igual à potência de dois irracionais, e, no entanto, não vamos saber que número é esse. Mas temos a certeza que ele existe. Okay? Esse é o poder, digamos, do raciocínio por casos que nós vamos trabalhar aqui. Okay? Por isso, vamos ver qual é o tipo de raciocínio que nós usamos aqui. Ok? Por isso, este é o problema. Existe um número racional que se pode escrever na forma de potência de dois irracionais. Bom, então vamos considerar um número. Raiz 2 elevado a raiz 2. Ok? Bom, como vamos ver, aliás já sabemos, o número raiz 2 é um número irracional. Por isso, claramente, este número, R, é um número irracional elevado a um número irracional. Agora, o que é que nós conseguiríamos fazer a partir daqui? Bom, das duas uma, ou R é racional, e está provado, existe um número racional, que é a potência de dois irracionais, ou R não é racional. Ok? Então, vamos ver essas duas hipóteses. Ok? Por isso, temos aqui dois casos possíveis, por isso isto é um raciocínio por casos. Ou o caso em que o R é racional, ou o caso em que o R não é racional. Ok? Bom, vamos ver se o número é racional. Bom, se o número for racional, cá está uma situação em que temos um número racional que é a potência de dois números irracionais e o problema está resolvido. Ok? Por isso, neste caso, existe um número racional que é composto pela potência de dois irracionais. Bom, e se ele não for racional? Bom, se ele não for racional, é fácil de ver que esse número elevado a raiz de 2, que no fundo corresponde a dizer que esse número R' será raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, raiz de 2 ao quadrado e por conseguinte 2, esse número R' será racional. E por isso, esse número tem uma base irracional, estamos a partir do princípio que ele é racional, é um expoente irracional também, e no entanto, um número irracional elevado a um número irracional resulta num número racional. E por conseguinte, quer neste caso em que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, quer neste caso em que ele é racional, existe um número racional que é a potência de dois irracionais. E por conseguinte, eu não sei... Diga. O professor pode explicar de novo como eu parti. Por isso, se este número for racional, provamos aquilo que queríamos. Existe um racional que é a potência de dois irracionais. Bom, mas este número pode não ser racional. Mas se ele não for racional, se o levarmos à raiz de 2, temos um número irracional elevado a outro número irracional. Bom, mas feitas as contas, este número é 2. Cá está um número irracional elevado a um número irracional, que dá um número racional. Por isso, neste caso, também temos um número irracional, que elevado a um número irracional, dá um número racional. E, por conseguinte, em ambos os casos, quer neste, quer neste, provamos que existe um número racional, que é a potência de dois números irracionais. E por isso, eu não sei se é este o caso, por isso não sei se ele é racional ou não, por isso não consegui provar se este número é racional ou não, mas sei que quer ele seja racional, quer ele seja irracional, o resultado que me interessa que existe um número racional que se pode descrever na forma de potência de dois irracionais, existe. Está claro ou não? Sim, eu entendi, obrigado. Ok? Por isso, cá está uma situação em que nós temos uma disjunção, okay? Uma coisa ou é ou não conseguimos provar, digamos, que o número é racional ou irracional, mas conseguimos provar um resultado, digamos, mais fraco, que diz que existe um racional que é a potência de dois irracionais. Ok? E por isso esse é o princípio que nós iremos usar mais tarde para tratar a disjunção no nosso sistema formal. Por isso, já agora, a estrutura pode ser feita antecipando o que vai acontecer. Por isso, temos uma disjunção, uma coisa ou é isto ou é aquilo, e agora vamos tratar os dois casos separadamente. Por isso, ou o caso em que o lado esquerdo é verdadeiro, ou o caso em que o lado direito é verdadeiro.
Se nós, em ambos os casos, conseguimos chegar à mesma conclusão, okay? Neste caso, que existe um R que é racional, que é o produto de dois irracionais, que é a potência de dois irracionais, e se deste lado conseguimos chegar à mesma conclusão, bom, eu não sei se chega a esta conclusão por este lado ou se chega a esta conclusão por este lado, mas um deles é verdadeiro com certeza. Por isso, esta conclusão é verdadeira com certeza. Ou digamos, esta conclusão, se for a mesma dos dois lados, é uma consequência desta. Okay? E nós podemos dizer, então, que o número, que esta fórmula, através destes dois casos, desta fórmula, através destes dois casos, podemos inferir esta outra, aliás, neste caso, desta frase, através destes dois casos, conseguimos concluir esta frase. Okay? E esta vai ser a estrutura que nós utilizaremos no nosso sistema de dedução natural. Okay? Por isso, não sabemos qual deles é verdadeiro, mas como ambos chegam à mesma conclusão, e como eu tenho a certeza que um deles pelo menos é verdadeiro, então essa conclusão é uma consequência da fórmula inicial. Isto é claro ou não? Alguma dúvida? Bom, por isso este é o raciocínio por casos que nos vai permitir trabalhar com a disjunção. A conjunção é fácil, já vimos que podemos juntar ou separar conjuntos, que as fórmulas, se forem verdadeiras, as conclusões também são verdadeiras. Com a disjunção, o nosso raciocínio é assim um pouco mais estranho. Bom, e com a negação, por isso temos três operadores, a conjunção, a disjunção e a negação, e o que é que nos permite trabalhar com a negação? Okay? Bom, há situações em que nós podemos dizer que se a Maria negar duas vezes, okay, a negação, a dupla negação, corresponde ao mesmo valor lógico, digamos, da fórmula. Se nós dissermos que a Maria é alta, podemos dizer que não é verdade que a Maria não seja alta. Ou seja, se nós negarmos duas vezes a frase, obtemos uma frase com o mesmo valor de verdade, digamos, da primeira. Okay? Por conseguinte, se a primeira for verdadeira, a segunda também é verdadeira. E por isso, em qualquer altura, nós podemos juntar duas negações à frase inicial, de várias maneiras, eventualmente não dizemos as duas negações, nós dizemos explicitamente, em língua natural, muitas vezes a negação de um verbo, a negação de um predicado, é o nome de outro predicado, ou seja, não ser alto é a mesma coisa que ser baixo. Enfim, isto na língua natural pode não ser exatamente assim, pode haver pessoas que sejam médias, e por isso a língua natural tem várias graduações, mas em lógica, digamos, as coisas ou são ou não são, e eventualmente o predicado de ser baixo será definido como sendo o predicado de não ser alto. Okay? Bom, e a mesma coisa, se tivermos uma dupla negação, podemos tirar as duas negações e obtemos uma frase que é tão válida como a inicial. Ou seja, se não for verdade que a Maria não seja alta, então a Maria é alta com certeza. Okay? E por isso, existe em ambos os casos, nós acrescentamos negações, retiramos negações, mas há um problema aqui, é que quer quando retiramos, quer quando colocamos, são sempre pares de negações. Okay? Ou colocamos duas negações, ou retiramos duas negações. O problema que se passa é o que é que se faz com uma negação só. Okay? E com para trabalhar com uma negação, vai-se usar uma regra, um passo de inferência que já foi visto, digamos que já foi explicado e trabalhado pelos gregos da antiguidade, e que em particular o Euclides, que vocês conhecem, fez a geometria que vocês provavelmente estudaram no liceu, que é a geometria de Euclides, e que utiliza várias vezes nessa geometria, para provar os teoremas a partir dos axiomas, utiliza várias vezes a demonstração por absurdo. Okay? Bom, eventualmente vocês já trabalharam, já fizeram raciocínios por absurdo, ou demonstrações por absurdo, mas vamos aqui detalhar exatamente o que é feito, como é que é feito, qual é a forma destas demonstrações, para depois usarmos no nosso sistema formal. Ok, vamos começar com enfim, a explicação básica. A ideia é que no raciocínio por absurdo assume-se uma determinada hipótese e tentamos, através de
inferências válidas, chegar a uma conclusão que é falsa. Bom, se nós, através de inferências válidas, ou seja, que sempre de verdade chegamos à verdade, conseguimos chegar a uma coisa que é falsa, é porque o nosso ponto de partida é falso. Ok? Por isso, se uma argumentação preserva a verdade e se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Se a conclusão não for verdadeira, é sinal de que as premissas não são verdadeiras. Ok? Está claro? Levanta-se um problema, é que se nós usarmos várias premissas, podemos não saber qual é ou quais são as premissas falsas. Dá aqui dois exemplos. Todas as aves voam. O pingu é uma ave. E, no entanto, o pingu não voa. Bom, a minha inferência lógica seria que se todas as aves voam, o pingu é uma ave, então o pingu devia voar. Mas como ele não voa, é sinal que uma destas premissas está errada. Ou as duas, eventualmente. Bom, o que é que se passa? Agora aqui já dependerá da pessoa, do conhecimento que tem, para dizer, não, o pingu é um pinguim, por isso é uma ave com certeza, por isso se a conclusão é falsa, então se calhar é esta primeira premissa que está errada. Bom, mas podemos ter outros argumentos, todas as aves têm penas, o Bobby é uma ave, e por conseguinte o Bobby não tem penas. Bem, eu olho para o meu cãozito, não é? E verifico que ele não tem penas, que ele não tem penas, ok? Ok. Mas por conseguinte, este argumento, se todas as aves têm penas e o Bobby é uma ave, então o Bobby devia ter penas. Bom, mas se eu olho para ele e vejo que ele não tem penas, é porque houve aqui alguma coisa nas premissas que está errada. Bom, neste caso, eu não sei qual das premissas, à partida, se eu não perceber o contexto, imagina que as frases estavam em russo, ok? Se as frases estivessem em russo, eu percebia, digamos, a estrutura da fórmula, não sabia porque é que estávamos a falar. Sabíamos só que havia uma propriedade que era dada para todos os objetos de uma determinada classe, havia um objeto dessa classe e esse objeto não tinha a propriedade, a geneira. Ou então, aqui é a mesma coisa, não é? Por isso, havia vários objetos de uma classe que têm uma certa propriedade, este objeto, esta entidade, era dessa classe e, no entanto, não tinha essa propriedade. Por conseguinte, à partida não sabia o que é que fazer, obviamente no nosso caso, o que nós sabemos é que nem todas as aves voam, os pinguins não voam, e o Bobby, claro que era um cão, não é uma ave, por conseguinte, há aqui alguma situação em que nós não sabemos qual é a premissa que vamos eliminar. E por isso, no raciocínio por absurdo, resolve-se esse problema dizendo, não, só há uma premissa. Ok? Só vamos pôr uma hipótese, ok? Essa hipótese pode ser verdadeira ou falsa, mas se essa hipótese conduzir, eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, ok? Mas se essa hipótese conduzir a uma conclusão, digamos, que eu sei que é falsa, ou seja, uma contradição com aquilo que eu já sei, então é porque a premissa é falsa. E por isso, se eu quero provar que uma premissa é falsa, vou assumir que ela é verdadeira, verificar que dá asneira, por isso chega a uma contradição, e essa contradição só pode ser causada pelo facto de eu ter admitido que a premissa era verdadeira. E por isso a premissa terá que ser falsa. Ok? Vamos ver dois exemplos, ainda na geometria. A geometria, afinal, um tem a ver com o anterior, que vocês conhecem, ou eventualmente conhecem. Okay? Isto já vem, mais uma vez, do tempo dos gregos, okay? do Euclides. Conjunto dos números primos é infinito. Aliás, estes dois exemplos, em particular, vêm do tempo dos gregos. Este, acho que está nos elementos do Euclides. O outro já vem do tempo das escolas pitagóricas e depois eu vou-vos contar uma história que pode não ser verdadeira, mas tem graça. Por isso, o conjunto dos números primos é infinito. Ou seja, não há número. Vocês conhecem, não é? Todos os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. São muitos, digamos, no princípio, mas à medida que os números vão aumentando, aparecem cada vez com menos frequência. E põe-se a questão de saber, ok, se aparecem com menos frequência, será que há uma altura, por isso, para números muito grandes, que já não haja mais nenhum primo?
Ok? E a resposta é não. Ok? O conjunto dos números primos é de facto infinito, e para provar isso vamos assumir o contrário, ou seja, vamos assumir que o conjunto dos primos é finito. Ok? Bom, se nós daqui chegarmos a uma contradição é porque a premissa é falsa. Ok? Por isso o conjunto dos primos é infinito. Bom, então o que é que podemos fazer? Bom, se o conjunto dos primos é finito, nós podemos criar, por isso isto é apenas dizer a mesma coisa, o conjunto dos primos, P é 2, 3, 5, 7 e acaba alguns no número P, que será o maior deles todos. Bom, se isso for assim, isto é a mesma coisa dizer que o P é o maior dos números primos, assumindo que o conjunto é finito, então podemos criar este número. 2 vezes 3 vezes 5 vezes todos os números primos que aqui estão, mais 1. Okay? O número será muito grande, com certeza, mas é um número. A multiplicação de inteiros é um inteiro, mais 1 continua a ser um inteiro. E agora olhamos para este número e perguntamos, será que este número é divisível por 2? Okay? E a resposta é não. Para ser divisível por 2, o número tem um quociente que é 3 vezes 5 vezes P e tem o resto 1. Por isso este número não é divisível por 2 com certeza. Bom, mas também não é divisível por 3. E também não é divisível por 5, nem por 7, nem por P. Por conseguinte, se o conjunto dos números primos for finito, existe um número maior do que eles todos, com certeza que este número é maior que eles todos, que afinal contradiz a ideia que o conjunto dos números primos acabava em P. Okay? Por conseguinte, Q não é divisível por nenhum primo, por isso Q não é primo e é maior que P, de onde afinal o meu conjunto P tem que ser pelo menos 2, 3, 5, 7P mais este Q. Bom, mas o P não pode ser este conjunto e este conjunto ao mesmo tempo. Há aqui qualquer coisa que está errada. Eu não posso concluir que o conjunto P tem uma certa composição e mais à frente concluir que o conjunto P afinal tem outra composição. Por isso, se há aqui uma contradição, o que é que eu posso concluir daqui? Bom, o que eu posso concluir daqui é que afinal o conjunto P dos primos não é finito. Ok? E cá está, conseguir provar um conjunto, isto não é C, o conjunto dos primos não é finito. Ok? E por conseguinte, a forma de chegarmos a esta conclusão é que, a partir de uma premissa, ou de uma hipótese, mais propriamente, que eu admito que seja verdadeira, chega a uma contradição, e ao chegar a uma contradição só posso concluir que afinal a minha premissa, ou a minha hipótese, é falsa. Ok? Isto é claro? Sim. Ok? Vamos provar então um outro resultado, digamos, da mesma forma, ou seja, por raciocínio e por absurdo. Há bocado estávamos a falar do número raiz 2, não é? E ele disse que o número raiz 2 era irracional. Okay? Enfim, vocês já devem ter visto isto. Isto é uma raiz quadrada, por isso é um número que não se pode colocar na forma de fração. Ou pode. Bom, vamos ver se pode ou não. Okay? Por isso vamos admitir que se pode. Okay? Bom, se ele se pode, por isso se o número é racional, então nós podemos concluir que aquele número é igual a uma fração m sobre n. E a fração, enfim, sabemos fazer as frações, simplificar frações, e vamos admitir que a fração é irredutível, ou seja, entre m e n não há nenhum divisor comum. Ok? Isto é o beabá, ok? Todos vocês sabem que o número racional é uma fração, e qualquer fração se pode escrever numa forma única, no sentido que é o mais simples possível. Bom, então vamos ver o que é que conclusão vamos tirar daqui. Então, vamos admitir então que este número raiz 2 toma a forma de m sobre n. Bom, se o número raiz 2 toma a forma de m sobre n, então o quadrado 2 há de ser igual a m ao quadrado a dividir por n ao quadrado. Bom, isto quer dizer que o número m ao quadrado é 2 vezes n ao quadrado, e por conseguinte o número m ao quadrado é par. Bom, se o número m ao quadrado é par, o que é que acontece ao m?
É par ou ímpar? É par. Okay? O número ímpar elevado ao número ímpar, um número ímpar ao quadrado continua a ser ímpar, ok? Por isso eu posso provar daqui que o número m é par. Enfim, há aqui um saltinho que eu terei que justificar melhor, mas acho que compreendo bem. Acho que não choca ninguém dizer que se o número ao quadrado é par, então o número propriamente dito é par. Bom, mas então se o número m é par, eu posso transformar esta forma a dizer que o m é igual a 2 vezes um número qualquer p. E se nós temos que o número m é igual a 2p, usando aqui uma álgebrazinha pequena, 4p ao quadrado, que é o m ao quadrado, é igual a 2n ao quadrado. E simplificando, chega à conclusão que o n ao quadrado é igual a 2p ao quadrado. E se o n ao quadrado é igual a 2p ao quadrado, quer dizer que o n ao quadrado é par, e pela mesma razão que usámos há bocado, o n também é par. E, por conseguinte, pode ser colocado na forma de 2 vezes q. E, por conseguinte, m sobre n, afinal, raiz de 2, por isso que é m sobre n, afinal pode ser colocado na forma de p sobre q, ou seja, a minha fração irredutível, afinal, é redutível. Porque os números são mais pequenos, não é? E, por conseguinte, há aqui qualquer coisa que não está bem, ok? Por isso eu não posso dizer que a fração é irredutível, depois dizer que ela é redutível, e, por conseguinte, há aqui uma contradição. Qual é a causa dessa contradição? É o meu ponto de partida. Ou seja, o número de raiz de 2, afinal, não pode ser racional. Ok? Por isso, esta não é redutível, por isso eu posso concluir que o número de raiz de 2 não é racional. Porquê? Porque, por um lado, eu dizia que m sobre n era uma fração irredutível, por outro lado, m sobre n era igual a p sobre q, por isso, por conseguinte, o m sobre n não é irredutível. Bom, já agora, e por isso conseguimos provar que, ao contrário da nossa hipótese, que a nossa hipótese, aliás, nos conduz a um absurdo, por isso é que isto é raciocínio por absurdo, por isso a hipótese conduz-nos a um absurdo, se a hipótese nos conduz a um absurdo é porque a hipótese está errada, é falsa. Okay? Já agora, há aqui um passozinho aqui que nós demos que também se pode provar por absurdo. Okay? Ou seja, eu disse é que se o m ao quadrado é par, então o m também é par. Será que é assim? Bem, eu posso começar a pensar no 2, no 3, no 4, no 5, enfim, todos os números, mas todos os números é complicado, por isso podemos fazer uma pequena demonstração por absurdo. Okay? Por isso vamos admitir que o m ao quadrado é par. Okay? Será que o m também é par ou não? Bom, vamos fazer aqui duas hipóteses, que é como vimos há bocado. Ou o m, vamos admitir, aliás, que o m não é par. Okay? Agora vamos fazer uma demonstração por absurdo, começando com uma negação e negando-a. Okay? Começando com uma negação e negando, ou seja, no fundo, tirar a negação. Bom, o argumento será que se o m ao quadrado é par, m não é par. Se o m não for par, pode ser posto na forma 2r mais 1, em que r é um número qualquer, por isso, se não é par é ímpar, ok? Bom, e por conseguinte, m ao quadrado será, usando a forma do binómio, será 4r ao quadrado mais 4r mais 1. Este termo é par, este termo é par, por isso m ao quadrado será um número ímpar. Ok? Bom, mas m ao quadrado ser um número ímpar, não ser par, é contraditório com o que eu sei. Bom, se o que eu sei é contraditório com o que eu tiro desta hipótese, é porque esta premissa é falsa. Esta hipótese é falsa. Se a hipótese fosse verdadeira, em conjunção com este conhecimento, eu não podia chegar a uma situação contraditória. Por isso o que eu posso provar é que é falso que o M não seja par. E quem diz que é falso que o M não seja par, temos aqui uma dupla negação, ou seja, é falso e a negação, ou não é verdade que M não seja par, e por conseguinte eu posso concluir que o M é par. Ok? Por isso, temos aqui, dei-vos um exemplo de fórmulas de raciocínios por casos, ok? Em que tratamos da disjunção, e por isso sabemos que, mesmo não sabendo qual dos disjuntos é que é verdadeiro, se ambos conduzirem à mesma conclusão,
quer eu vá por um lado, quer eu vá pelo outro, então de certeza que a conclusão é válida, porque pode ser demonstrada que é por um lado, que é pelo outro, mesmo não sabendo qual é o ponto de partida correto, eu sei que um deles há de ser, e por conseguinte consigo chegar à conclusão. No caso do raciocínio por absurdo, o que eu faço é, parto faço ao conhecimento que eu tenho, lanço uma hipótese, o conhecimento, obviamente, parte do princípio que está correto. Se eu lanço uma hipótese e essa hipótese me conduz a uma contradição, então é porque a hipótese não pode ser verdadeira. Porque se a hipótese fosse verdadeira, não deveria haver contradição nenhuma. E, por conseguinte, esta é a lógica, digamos, do raciocínio por absurdo, e por isso, em conjunto com as regras da conjunção, por isso, que um conjunto, se eu souber que duas coisas são verdadeiras, eu sei que cada uma delas é, e se eu souber que cada uma delas é verdadeira, a sua conjunção também é. Em conjunto com essa regra da conjunção, eu tenho aqui regras para tratar a disjunção e a negação, que são os meus operadores básicos da linguagem de primeira ordem. E, por conseguinte, nós na próxima aula vamos ver como é que este tipo de raciocínio, que aqui já está, digamos, de alguma forma formalizado, embora com um exemplo concreto, mas já temos aqui uma forma de fazer demonstrações, e vamos ver na próxima aula como é que estes tipos de raciocínio são formalizados no sistema de dedução natural que nós iremos verificar. E verificamos ainda que, com este tipo de raciocínio, nós não ficamos presos às tabelas de verdade. Ou seja, se eu tiver fórmulas muito complexas, para saber se sempre que a conclusão que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, em vez de fazer uma tabela de verdade que pode ser extremamente grande, como vimos na última aula, eu vou tentar, se eu estou convencido da validade do argumento, eu vou tentar obter essa validade através de uma demonstração, que em princípio deverá ser mais simples. Ok? E acho que por hoje vamos ficar por aqui. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar em relação a este tipo de raciocínio, em relação a estas formas de execução. Professor, Professor, depois eu. Diga. Ok. É no último, nessa justificação, Sim. eu não percebi o último passo. Essa do M ser par. Se o M ao quadrado é par, o M tem que ser par, é isso? Ahm, Era quando fazia a justificação que, partindo do princípio que não era par. Essa parte eu percebi, mas depois a passagem, quando saía dessa condição, é que eu não percebi. Ok, então deixa cá voltar aqui. Voltar aqui. Estão a ver a demonstração ou não? Sim, sim. Ok, por isso, deixa cá pôr isto. Por isso, estávamos aqui, não é? Eu quero saber se o M ao quadrado é par, vou a partir do princípio que ele é par, e vou tentar provar que o M também é par. Sim. Como é que eu vou provar que o M é par? Vou provar que o M não pode deixar de ser par. Ou seja, se o M for par, isto é um disparate. Se o M não fosse par, era um disparate. Ok? Ok, sim, Por sim. isso vou então assumir que o M, afinal, não é par. Isto é um disparate. Ok? Acho eu que é um disparate. Sim. Vamos, se Sim, for, sim, essa parte da justificação eu percebi, eu só não percebi o último passo. então, se o M não for par, tem a forma de 2R mais 1, não é? Sim, sim. O M ao quadrado será 4R quadrado mais 4R mais 1. Ou seja, o M ao quadrado é par. Sim. Então quer dizer que, por um lado, tem que o M é par, o M ao quadrado é par, e por outro lado, tem que o M ao quadrado não é par. Isto não pode ser, não é? Ok, já percebi, já percebi. Não posso ter o M ao Sim, sim. quadrado par e não par ao mesmo tempo. Por isso há Ok, aqui uma contradição. Se há aqui uma contradição, a única maneira de resolver esta contradição é dizer que afinal esta minha hipótese era falsa. ok. Ou seja, é falso que o M não seja par. Sim, sim. E por conseguinte, isto quer dizer que o M é par. Não é? Se é falso que o M não é par, é porque o M é par. Ok.
Está bem? Por isso, se eu assumir que o m ao quadrado é par, também tenho que concluir que o m seja par através desta demonstração. Não é? Ok, obrigado. Ok, mais dúvidas? Professor, eu tinha uma, mas como não tem a ver com esta matéria, eu deixo para o fim. Ok. Você foi que me pediu para fazer a que podemos discutir aqui, não é? Sim, fui eu que mandei Mas é e-mail. assim, eu sei, eu ia lhe responder a dizer coisa à tarde, mas podemos, se calhar, resolver já a questão. Sim, sim, mas é rápido, portanto acho que nem é preciso estar a marcar outra hora. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Então, ponha a sua dúvida. Pode ser Pronto, os outros também. era sobre, na aula prática desta semana, a professora disse que era sobre as definições de validade e solidez. Sim. A professora disse que uma das premissas de ser falsa significava que o argumento é inválido. E eu fiquei um bocado Não é confuso com inválido. isso. Não é sólido. Pois, porque a validade tem a ver com a forma do argumento, A validade certo? tem a ver que se eu acreditar que as premissas são verdadeiras, ou se quiser, se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão tem que ser verdadeira. Sim, Isso é um argumento válido, ok? ok. Agora, pode ser que as premissas não sejam verdadeiras, não é? Exato. Mas se as premissas não forem verdadeiras, a mesma conclusão eu posso tirar a mesma conclusão, o mesmo argumento, é o argumento a partir das premissas, e chega a um resultado que pode ser verdadeiro ou não, ok? Agora, se as premissas não forem verdadeiras, então o meu argumento não é sólido. Porquê? Porque mesmo sendo o argumento verdadeiro, se uma das premissas é falsa, eu já não posso ter a garantia que a conclusão seja falsa. Pois é, então a Que a conclusão solidez. seja verdadeira, desculpe. Não posso ter a garantia que a conclusão seja verdadeira. A conclusão do argumento válido é tão verdadeira quanto as premissas, ok? Ok. E por conseguinte, se as premissas forem verdadeiras, certeza que a conclusão é verdadeira e o argumento é sólido. Se as premissas forem, ou se uma das premissas for falsa, o argumento continua a ser um bom argumento, só que a conclusão provavelmente será falsa, porque as premissas uma das premissas pelo menos será falsa. Não é? Ok. Mas é Era, essa, era isso, sim. ok? Pronto, obrigado, senhor. Bom, mais alguma questão? Se não tem, eu parávamos aqui e amanhã encontramos outra vez às 8h30, não é? Para então verificar como é que este tipo de raciocínio se pode formalizar no tal sistema formal de dedução natural. Ok? Então, até amanhã então. Até. Até amanhã. Amanhã, senhor. Até amanhã, professor.